Educare per la vita è un impegno grande che ci prendiamo con le persone che incontriamo, perché possiamo semplicemente insegnare, quindi andare a portare un qualche cosa alle persone che incontriamo, ai ragazzi, ai bambini, e sarebbe prendere qualcosa che io ho appreso, che è buono, e portarlo a loro. Ed è sicuramente un passaggio da fare. Ma educare mi impegna ancora di più, perché educare, che è una parola latina che viene da educere, vuol dire tirare fuori. Quindi il mio impegno non è solo di andare a portare dei concetti, ma è andare a mettermi al confronto con questi ragazzi, con questi bambini, con questi adulti, con chiunque fa l'alunno, e mettermi a porre questa domanda: ma di questa persona che cosa c'è dentro che può venire fuori, che ancora non ha utilizzato? Quali doni ha, quale capacità ha, quali ferite, quali incapacità vanno curate, quali competenze vanno esaltate e quali incompetenze vanno aiutate a crescere. Ecco, allora educare per la vita è questo, cioè prendere questa persona, questa dignità umana che ho davanti a me e educere. Profesor tiene que ser vocación, pura vocación. Ser profesor es ver cómo tus alumnos evolucionan, crecen, cómo los ayudas a desenvolver ese proyecto que ya son para su autorrealización personal y que sean un bien para la sociedad, porque de esos recuerdos no se van a olvidar más, de esos hechos no se olvidan más, son hechos que les quedan marcados. Eso para mí es emocionante, y ser profesor es algo sublime, difícil, pero hay que ser vocacional, porque si no, não funciona. Eu acho que o que mais me motiva é a felicidade do aluno. Olhar para o aluno e entender as novas gerações, os novos mindsets, as novas sinapses, o que ele hoje busca. Então eu me pergunto muito, por que a escola precisa ser chata? Por que a escola não pode ser um ou para o aluno? Com esse raciocínio, a gente tem que ir buscando transformar os modelos analógicos de educação. Então, ensinar do jeito que eu aprendi não funciona mais, definitivamente. Nós temos que tentar imaginar o que aquele jovem está esperando, o que faz sentido para ele. Mas, lamentavelmente, a gente herda da Revolução Industrial essa instituição escolar que prepara as crianças para a indústria. Mesmo uniforme, mesmos apitos, parece uma indústria, parece uma prisão. É assim que funciona. A vida é você apertar botão, apertar parafuso a vida inteira. E o mundo mudou, mas a escola não. Então, acho tão bonito quando uma escola decide fazer diferente e ter um comprometimento com o aluno. Per me essere professore è una grande allegria. Di fondo è questo, perché ogni volta che accetto di mettermi in gioco, accadono anche volte in cui non sono al punto e vado solo a fare il professore. Va bene, in quel caso tornerò a casa un po' deluso. Ma nella maggior parte delle volte, quando accetto di mettermi in gioco con le persone che ho davanti, che siano studenti, che siano imprenditori, mi trovo a dialogare con loro, ma anche con me stesso. E nel momento in cui questo gioco comincia a funzionare, nasce una grande allegria, perché sono due vite che si incontrano, due storie che dialogano, e imparo, non solo insegno, ma imparo in quel momento qualcosa in più di loro o da loro, ma anche di me stesso, perché nel momento in cui ti metti in gioco impari qualcosa di te, perché realizzo una delle mie specificità, realizzo uno dei doni che porto con me e che mi permette di entrare in dialogo con queste persone. E quando ti realizzi sei allegro, quindi l'insegnamento per me è questo.
I'm not sure whether there was a defining moment, but maybe I'm kind of so much wanting to save the world or save my university or save my students and make sure that my teachers are doing well. It's the idea that because I so firmly believe in learning and developing new skills and deepening and broadening your knowledge. And so maybe it's a kind of being passionate about learning. Quem é docente, que é o nosso caso, sabe o quanto que nós ficamos nas pessoas. Nós vamos seguindo e nos repartindo, partilhando com as pessoas pela vida. E eu acho que essa é a tarefa de uma liderança, né? Aquela liderança que se reparte, de maneira que quando ela for, ela não vá, ela fique na obra, fique no propósito, fique nas pessoas e fique, claro, dentro daquilo que é marcante, que é a presença da ausência. Educação é um processo de vida. Ou seja, quando você consegue trazer a criança, o indivíduo, para uma realidade e ele consegue compreender essa realidade, compreender a importância dele nessa realidade e operar essa realidade. Então, a educação é a experiência vivida, que depois ela se processa, ela se conclui, ela se conceitua, mas que ela se inicia nessa conexão forte do indivíduo com a vida. Pessoas, como é o nosso caso, né, que nos dedicamos à formação de pessoas, temos de entender que a formação de competências, habilidades, perícias, né, de características, que é tarefa, sim, da docência fazer, é aquela que promove em cada pessoa a identificação nela daquilo que ela tem maior facilidade, maior familiaridade e melhor condição de fazer. E aí, por isso que o professor é tão importante. O professor é uma figura muito importante. Se o professor está bem abastecido desse tipo de informação, ele diz, então esse é o meu trabalho, não é preencher relatório, não é fazer trabalho com cartolina e recortar coraçãozinho no Dia das Mães. O meu trabalho é ajudar essas almas aí a se tornarem o melhor no seu potencial. E aí quando ele percebe isso, quando esse professor percebe isso, ele não precisa mais obrigar que todo mundo decore, aplique, faça prova, foi mal, não precisa, porque eles se emocionaram no aprendizado, eles se lembram de tudo eles se lembram. Porque eles se emocionaram no processo de aprendizado. Eu digo que educar é libertar, é fazer com que as pessoas saibam pensar e que tenham o discernimento correto. Para isso tem que ter exemplos, modelos. E os pais e os professores nem sempre são esses modelos. Então, como é que nós podemos ter uma formação melhor para professores, principalmente? Ensino é lúdico, não é um ensino forçado, agora você tem que aprender isso. E você não aprende nem para passar de ano, nem para ter um bom cargo na vida, nem uma boa profissão, mas pelo prazer de estudar. Como é que nós transmitimos ao ser humano que nós gostamos de aprender? O prazer de aprender.我的理解是，一个教师特别有资格这样做，有条件这样做。因为呢，在中国一个传统保留着一个传统是学生还是很高看教师的，然后呢用敬仰和夸大很高看教师的。一个教师只要爱学生，那么就可以建构一个良好的师生关系。一个老师如果同时具有专业能力和爱，那么他就更容易把这个一个共同体。如果你自己还有一个好的人格魅力，那么这个影响力就会更大。然后呢，我认为现在的价值观传递是通过这种对待的方式对待出来的，不是告诉对方应该怎么样告诉出来的。Que cada um procure ser excelente no que faz e não tem um aspecto da vida que seja superior ou inferior ao outro. É uma das coisas que eu aprendi muito no Japão.
esse respeito à sua função. As suas funções são perenes, não são permanentes. E a gente perceber isso e estar pronto para aquilo que chega e que chega até você. E uma pesquisa que eu mostro muito em palestras, tem uma pesquisa que entrevistou 1.500 adolescentes e perguntou como seria a escola ideal. E eles disseram um lugar onde tem projeto, eu ponho a mão na massa, projeto social, eu conheço a minha comunidade, eu ajudo pessoas através dos meus estudos. E quando perguntados como seria o professor ideal, eles respondem, 80% responde, um professor que tem paixão pelo que faz e um professor que não desiste dos alunos. Ou seja, eles estão dizendo, por favor, professor, não desiste de mim, não desiste de mim. Сьогодення, покоління, яке формується сьогодні, це дуже цікава історія, бо це люди, які дуже швидко навчаються. Це люди, які мають дуже швидкий розум, і це дає їм великі можливості. Однак, паралельно з цим, в багатьох випадках це люди, які дуже поверхнево ставляться до деяких речей, поверхнево вивчають процеси, досить незважаючи ставляться до досвіду попередніх поколінь. І це, мабуть, притаманно кожному наступному поколінню. Однак дуже важливо, що ці люди мають значний потенціал. Ці люди з'явилися на цій планеті в цей час і в цей момент, і вони точно мають проєкт, який дозволить цій планеті розвиватися, бути краще, бути функціональною для тих людей, які знаходяться на цій планеті. Мені дуже подобається, як сучасна молодь працює з сучасними технологіями. І вони дійсно більш ефективні у цьому, ніж ми. Але водночас, як психолог, я бачу, що це і обмежує їх. Бо вони звикли натиснути пару кнопок і отримати результат, швидкий результат. Але для того, щоб бути фахівцем, щоб бути спеціалістом, щоб перемагати, цього недостатньо. Потрібно докладати зусилля і потрібно розуміти причинно-наслідкові зв'язки. Для мене особисто сьогодні робота з молоддю – це спроба чи необхідність дати їм таку точку опори, що те, з чим вони стикаються у сенсі технології, те, з чим вони стикаються у сенсі нових напрацювань, винахідів і таке інше, що все це для них лише інструмент. Мені здається, що дуже важливим є ця змога людини відчувати себе, ця змога відчувати свій власний потенціал, ця змога бути у контакті з буттям. Nós vivemos na era da interação, da troca, da fluidez, do ganha-ganha. O professor que não se atentar a isso, ele vai ficar naquilo que o Yuval Harari fala, um ser dispensável. Porque praticamente tudo que puder ser substituído de trabalhos rotineiros e monótonos será. Então, se o professor se coisificar, reagindo à mudança e entrar numa postura arrogante, ele vai ser dispensável. E arrogante aqui no sentido mais puro da etimologia. Que é mais rogar, se dar um direito. Tanto que quando a gente faz lá um certificado, tá lá o carimbita dizendo, rogo e dou fé. Arrogar é se dar um direito indevido, que eu mando e você tem que me obedecer. E hoje o que a gente entende é que a causa, o propósito, o Agile Learning, o hands-on é que faz sentido. Quando me perguntam, as novas gerações só se interessam pelos capítulos, pelos títulos dos jornais. Dê uma causa para ele, dê um objetivo, ele vai se aprofundar. Então não ir à faculdade simplesmente para aprender cálculo numérico, e sim resolver um problema real da vida dele,
resolver um problema de uma empresa, de uma ONG, de pessoas, da sociedade, do mundo. Isso vai motivá-los, mas tem que fazer sentido para eles. Porque senão, eles pegam o celular e falam, ó, tá aqui, conhecimento é just in time, eu posso ter o conhecimento onde eu quiser, mas nós, professores, educadores, temos que ser os inspiradores dessas novas gerações e mostrar para eles, de fato, que o ensino, que o aprendizado, que as conexões vão fazer sentido na vida deles. Ninguém deixa de se interessar por aquilo que a essa pessoa interessar. Isso significa que quem organiza um processo formativo, uma atividade docente, por exemplo, a relação ensino-aprendizagem, tem de capturar o que é que está no campo do interesse das pessoas que serão formadas, não para nesse interesse ancorar-se, porque isso seria limitante, mas para partir desse interesse, de modo a chegar a outros locais que são necessários. Se um aluno ou aluno tem mais conexão com uma rede social, enquanto eu estou na atividade docente, essa é uma questão minha muito séria, né, como docente, que tem que ser revista. Afinal de contas, né, ninguém, em sã consciência, repito, deixa de se interessar por aquilo que a ele interessa. Eu acho que todos nós queremos construir um Brasil diferente, aproveitando que é bom, mas deixando para trás as muitas carências do país. Esse tipo de construção nacional só pode resultar de uma combinação de vontades. Certamente todos os colegas que eu tenho no meu instituto poderiam, se assim quisessem, fazer carreira no exterior. Mas o Brasil é um país cheio de desafios, e desafios são oportunidades, são ocasiões para fazer uma diferенça. Для меня важно в системе образования ввести вот эту возможность молодым людям не просто принимать готовые знания, да, это быстро, это полезно, это ценно, сколько обучаться пониманию самих себя, принимать ту информацию, которая им нужнее в этот исторический момент. Por exemplo, como é importante que a Olimpíada de Matemática exista, o modo como ela muda a vida das pessoas, das crianças, dos jovens e dos próprios pais, como ela vai, no Brasil inteiro, oferecendo oportunidades de progressão como pessoa, como profissional, de ascensão social, que é perfeitamente legítimo, como ela leva oportunidades. Isso acontece porque tem gente disposta a fazer com que aconteça. Jovens que passaram pela Olimpíada, muitos deles tiveram na Olimpíada a primeira oportunidade de mostrar ao mundo, olha, eu tenho um talento, eu tenho mais do que um talento. É muito gratificante poder fazer isso. Consideraria a profissão muito limitada se não tivesse também essas componentes. Educação como prática para a liberdade. É a construção dessa liberdade, que não é uma liberdade no sentido absoluto e dramático do termo. Pode até ser dramático, não deveria ser absoluta, que é, de fato, a construção de uma grande subjetividade. E o cuidado sempre maior de que toda a instituição não desenhe ou redesenhe a nossa subjetividade. Obviamente não estamos sozinhos, mas que não perca efetivamente o grande coeficiente de solidão que ilumina e diz qual é o seu caminho, de onde você vem, qual é o seu destino, de que modo podemos articular, de novo e mais uma vez, essa ideia de colaboração futura. Estava numa palestra e aí chegou o prefeito da cidade, estava me assistindo, subiu no palco depois da palestra e falou: Piangers, você falou coisas tão importantes, porque eu era muito tímido quando eu era criança e eu tive uma professora de história que me disse assim: Adriano, eu acho que você tem um líder dentro de você.
hoje você que vai ler aqui a nossa ata da reunião, hoje é você que vai organizar não sei o quê, hoje ela começou a dar pro Adriano, que era super tímido, não falava nada, algumas missões, e o Adriano foi ganhando a força da liderança, e o Adriano virou primeiro um super empresário e depois o prefeito da cidade. E enquanto ele falava isso no palco, começou um burburinho na plateia e todo mundo blá, 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 blá. Eu falei, o que está acontecendo? E disseram, tá aqui a professora. A professora estava ali, a professora de história, uma senhora que se levantou e todo mundo bateu palma e os dois foram juntos e se abraçaram e ele agradeceu ela por ela ter ajudado o Adriano. A professora de história ajudou o Adriano a se tornar um líder, cara. É sobre isso. O grande ponto de unidade, de convergência de tudo que se faz é ajudar o aluno a projetar uma vida bonita, porque o cérebro é movido por imagens. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é parte de uma imagem. Primeiro há a imagem, depois a ação. E a partir desta imagem criar um compromisso de construir no mundo físico aquilo que começou como uma ideia, um sonho ou uma inspiração da alma. Então, assim, no fundo, eu adoraria que todo professor se lembrasse do sentimento que ele teve quando ele escolheu a profissão. Se você não tem paixão por isso, e se você não se coloca na posição de não desistir dos alunos por isso, poxa vida, muda de profissão então. A cada ano vem uma geração diferente. A cada momento vem uma evolução tecnológica. A cada entrada, a gente vê isso na faculdade, no colégio, os alunos vêm com outro mindset, com outros gostos, com outras preferências. E a educação tem que andar nesse ritmo. A educação ela precisa andar no ritmo que o Walt Disney anda, que a Universal anda, porque ela vai atendendo as novas gerações de acordo com aquele persona. Então aí entra a empatia. Nós, educadores, precisamos praticar muito a empatia. E aí sim eu vou conseguir entregar um ensino para aquela pessoa. Então essa adaptatividade da educação, ela precisa ser constante. E ela está, infelizmente, na grande maioria, ainda aquém. Em muitas categorias profissionais, existe uma reatividade ao que vem pela frente, ao que vem de novo. E uma das características mais resistentes à mudança, infelizmente, é o educador. Via de regra, o educador não tem na sua grade curricular aulas essenciais como criatividade, inovação, intermediação de conflitos. Então, existe hoje um certo domínio de algum conteúdo voltado ao desenvolvimento cognitivo, mas eu vejo uma certa rejeição em relação às mudanças do mundo, que não é uma culpa individual do professor, existe toda uma construção social, ideológica e política de boa parte dos nossos professores que foram educados para mandar, não para comandar, para controlar, não para inspirar, para dominarem o conhecimento e não construírem junto. Então a gente tem, muitas vezes, a tecnologia como adversário. Não, eu não quero. Isso vai tirar meu emprego, vai tirar a atenção do aluno, tira o celular, tira isso. Eu quero ser o detentor do conhecimento. Talvez não funcione mais hoje esse papel desse professor e da própria escola, né? Então a escola tem que ser mais uma integradora, inspiradora dessas novas gerações. O Sugatra Mitra, que é aquele grande educador indiano, ele fala que se um professor se comporta como um computador, ele deveria ser substituído por um computador. Porque se ele todo dia dá a mesma aula do mesmo jeito, joga um giz ou bate na criança que não está prestando atenção naquela aula chata, ele deveria então ser substituído por um computador que não joga giz e não xinga a criança, pelo menos.
Agora, o papel do educador não é esse, não é fazer a criança decorar nada, não é falar e a criança ouvir, é um facilitador, é alguém que vai levar essa criança, que vai despertar a curiosidade, que vai entender o interesse, que vai transformar esse interesse em matéria. Então é muito triste também quando um educador diz: eu sou professor de matemática, eu sou professor de história. Você não é um professor de história, cara, você é um desenvolvedor de seres humanos. Se você está capacitado para falar sobre história, usa essa ferramenta para desenvolver esses seres humanos através da história, mas não é assim. Não é esse o seu papel, porque a ideia é diminuir o seu papel. Seu papel é um desenvolvedor que, inclusive, pode estar em outras áreas, influenciar outras matérias, né? Dar aula de preferência de porta aberta ou de preferência fora da sala de aula. Então, assim, esse professor entender isso e as faculdades de pedagogia terem esse ferramental, esse preparo para o professor, como é a aula sobre dar aula, como é fazer a primeira aula que emociona, fazer a última aula que inspira a realizar, como é um começo, meio e fim, um storytelling para esse professor se colocar como um facilitador nessa curiosidade infantil. Então seria importantíssimo que nós, educadores, nos conscientizássemos que a gente precisa ter o hábito de aprender a aprender sempre, de mudar a mudar sempre, porque só assim a gente vai conseguir, de repente, acompanhar, né, e ter uma relação mais harmoniosa ali com o aluno, mais prazerosa, né, onde o aprendizado não se dá com tantas imposições, e sim de uma forma mais fluida, gostosa, e que o aluno queira aprender. Eu não vou para a faculdade para aprender matemática, história, eu vou para resolver um problema, eu vou para fazer um robô, eu vou para desenvolver um aplicativo, ou eu vou para fazer uma campanha de marketing, uma peça jurídica e assim por diante, né? E aí então a gente tem que primeiro também trazer a educação e deixar ela mais pronta para a vida e não em caixinhas, em departamentos. Então hoje você aprende uma determinada matéria, amanhã outra, depois outra. Aí o aluno, como é que junta tudo isso? Eu não estou entendendo, né? Então a gente precisa também fazer essa fusão e mostrar para o aluno: ó, isso aqui você vai usar na vida. E desde os pequenos. Por que ele tem que aprender a ler e escrever? Não é para tirar 10 na prova, é para a vida dele. Então a gente precisa ensinar para a vida, ensinar para a vida real.我们现在的话，这个教育这个事儿啊，这个它的重要性啊，它的投入的精力啊，都越来越高啊。然后但是呢，关于教育是什么，现在正处于一个比较关于观点比较。那么在当下的时代的话，大家现在处于一个探索和思考期，然后呢，当然也承受着偏重于应试知识教育的带来的一个痛苦是这么一个过程。And that in Finland we have a system that teachers actually it's compulsory for primary and secondary school teachers to really take courses and meet other teachers, and so that they are well equipped with the different tools to really tackle the rapid changes, like what will happen with AI in teaching, and how technology can be used as a tool, but not that technology would drive us when we teach students of different ages. So I think that is really important to understand, that in order to keep myself as a good teacher, I need to be prepared for the future all the time. Важливо формувати особистість, важливо розуміти і формувати себе як людину, яка зможе реалізувати себе в цьому світі, що б в ньому не відбувалося, які б технології не з'являлися, які б вимоги до людини не ставилися окружаючим світом. Якщо ця людина має себе, вона зможе себе реалізувати. Eu acho que o autoconhecimento em qualquer processo ele é mais importante do que realmente conhecer. É mesmo para liderar, né? Quando a gente fala liderar uma equipe, liderar, né, um grupo de pessoas, conhecê-los mais ou se autoconhecer primeiro, né? E entender de que maneira eu consigo liderá-los, inspirá-los, orientá-los, quer que seja,
Então, acho que a base de tudo é o autoconhecimento e é um processo, né? Não existe um ponto final, porque a gente está sempre mudando, sempre aprendendo, errando. A gente tem que estar com o que eles chamam de mode on, né? É o learning mode, aprendendo sempre. E acho que o mais importante é aprender sobre nós mesmos, né? Para que a gente possa realmente lidar com os outros. Por isso, né, Mark Twain dizia, já lá no século XIX, as 2 datas mais importantes da tua vida, ou da minha, são o dia que você nasceu e o dia que você entender por quê. Por suerte, la ciencia ontopsicológica ayuda a encontrar ese porqué. ¿Para qué viví? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy acá en esta existencia? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué debo hacer? Porque los jóvenes están perdidos. No saben qué hacer, no tienen quien los oriente, porque ya lo que antes era orientación profesional ya no funciona mucho. Но самое важное – это действительно умение знать, понимать себя не только в сфере получения, когда ты получаешь знания, а кто ты есть и для чего тебе эти знания нужны. Это очень важно, потому что без понимания этого, просто поглощая чужую информацию, а любая информация, которая не соответствует нам, она чужая. Без этого человек не может развиваться. Коли ми говоримо про онтопсихологію, ми говоримо про те, що це метод, який дає людині змогу цей сигнал почути, цей сигнал розпознати і керуватись безпосередньо тією інформацією, яка йде від цієї людини. Тобто ми бачимо своєю місією вчити їх завжди перемагати, вчити їх розуміти те, що вони завжди для життя, вони завжди перші і ніколи не є другими, а вони завжди є унікальними. E треба знайти цю унікальність, цю autenticidade. A ontopsicologia é a ciência da vida, que fala da vida, da nossa vida. Que vida é essa? Da nossa vida. Porque, em primeiro lugar, ela nasceu para a evolução da inteligência humana, conhecer profundamente a mim mesmo. Então, em primeiro lugar, existe um projeto de natureza que está dentro de cada um de nós. Significa ser um mediador de vida. Eu acho que a gente consegue ser um mediador de vida quando tu conseguiu dar sentido para a tua vida. Quando você se encontrou, quando você, de fato, está fazendo aquilo que você ama. E isso eu amo demais fazer. E amo mais ainda quando outros compreendem isso e também vão e fazem. Aquele jovem que entrou em contato e que alguém o disse que ele precisa ser responsável pela sua vida. Ele tem a liberdade, mas precisa da responsabilidade. Esse jovem começa a ajudar a transformar o mundo. É um jovem que sonha, é um jovem que quer fazer, é um jovem que quer trabalhar, é um jovem que quer ganhar dinheiro, é um jovem que quer empreender, é um jovem que quer ser professor, é um jovem que quer ser educador, é um jovem que quer ser mediador de vida. Existe uma forma, existe um modo de como formar essas pessoas para conhecerem o próprio projeto de natureza. Por isso entra todo o discurso e toda a aplicação da pedagogia ontopsicológica. Não é formar de qualquer outro modo, como todas as outras metodologias de pedagogia que existem, que funcionam, que dão resultado, mas que talvez não chegam nesse ponto.
de fato, de conhecer quem é esse projeto de natureza que funciona assim, que tem essas características e precisa ser educado assim, não por informações de fora. Essas todas nos servem também e nos ajudam, mas por informações que já existem dentro. Então, como fazer esse projeto de natureza nascer na história? Por isso, chega a possibilidade agora de como educar, de como formar. La pedagogia ontopsicologica ha una base molto seria, perché va a basarsi su quello che sono i concetti fondamentali dello sviluppo dal punto di vista scientifico, dal punto di vista filosofico e dal punto di vista pedagogico, lo sviluppo della scienza degli ultimi secoli e affonda le radici anche nell'antichità. Una delle prime parole che vengono utilizzate è la parola responsabilità. Quindi c'è una responsabilità di chi lo fa, del soggetto agente, e c'è una responsabilità anche dello studente, la responsabilità anche del bambino, cioè non dare per presupposto che io devo correre dietro, che io devo fare. No, c'è anche una responsabilità oggettiva di ciascuno verso se stesso, se accettare quel tipo di sviluppo, quel tipo di educazione o se non volerlo e non farlo. Quindi c'è una responsabilità reciproca. Continuamente estamos em busca de conhecimento, de formação, em busca de cultura, em busca de ser feliz. Mas você não se constrói e não é feliz antes que você aprende a se amar. E para tu ser um educador de valor, para fazer a diferença na criança, naquele ser humano, você precisa transmitir isso. Você, quando entra na sala de aula, quando você entra num espaço onde tem uma criança, ela vê se tu tem ou não brilho no olho. È la possibilità non solo di educare a un comportamento, di educare a una lingua, di educare a delle competenze, cose tutte fondamentali, ma anche avere la possibilità di trovare lo specifico di quell'essere umano e di aiutare quello spirito, quell'entità a manifestarsi nel suo modo più pieno. Quindi la pedagogia ontopsicologica non si limita a un metodo, non si limita all'esteriorità, non si limita a insegnare qualcosa, ma va proprio a toccare la persona per aiutarla a tirare fuori quello che davvero è. E in questo senso allora la pedagogia ontopsicologica non finisce mai, perché inizia sicuramente coi bambini, perché in quella fase il bambino comincia a comprendere chi è, come muoversi, come crescere, agli adolescenti, ai primi adulti, quindi a chi fa l'università, ma in fondo anche a 50-60 anni ho continuo bisogno di comprendermi, ho continuo bisogno di capirmi e di tirare fuori qualcosa di me. Aprender continuamente qual é a minha estrada, qual é o meu projeto, fazer, colher esses resultados a partir da evidência daquilo que é bem feito e saber que ainda tem muita coisa para aprender, porque não existe esse ponto, não existe um ponto de chegada. Existe um fazer contínuo para o melhor do desenvolvimento da inteligência humana. O resultado de um professor realizado é enxergar não a ele, mas as mentes brilhantes que ele pode contribuir a formar. O resultado de uma instituição com professores realizados não é o nome da instituição, não é a marca da instituição, não são os professores que estão ali, mas são as melhores pessoas que saem dali formadas por eles e que depois podem ajudar a formar tantos outros. Então o resultado de valor é a pessoa que vem
da mediação que aquele professor foi capaz de fazer ou que aquela instituição foi capaz de fazer. As pessoas que nós sabemos formar de grande valor. Eu acho que não existe um projeto tão humano e de tanto valor humano como o que Antônio Meneghetti nos deixou. Falar de Antônio Meneghetti é na pedagogia, na cultura de formação de pessoas, é você olhar em torno, tudo isso é Antônio Meneghetti, tudo isso é pedagogia ontopsicológica, porque tudo que o professor fez e deixou aqui, ela nasce de uma formação, ela respira um educar, a essência de toda a formação do professor é a pessoa. A ciência ontopsicológica é o ser humano, aquele ser vivo que tem em você, é tu, única e exclusivamente tu. Isso é pedagogia ontopsicológica, é você aproveitar o real, aprender com esse real e esse real te faz mais. L'ontopsicologia insegna come le cose sono, come sono io, come sono gli altri, come il mondo. E poi mi apre l'intuizione per come centrare, indovinare, realizzare la mia vita. Perché io sono unico, una volta sola su questo pianeta. Se indovino me stesso, ho indovinato tutto. Se sbaglio me stesso, ho perso tutto. Anche il criterio di aiutare le cose, di amare gli altri, di operare per la vita, parte sempre dal criterio soggettivo, individuale. L'antica legge ama il prossimo tuo come te stesso. Chi non sa amare te stesso non può amare gli altri. E allora sapere se stessi, sapere. Nella misura che si nasce intelligenti, si ha poi la necessità di sviluppare e di fare più degli altri. Sembra che più una persona è intelligente, è superiore, e più ha motivazioni di crescita, di realizzazione. La vita, dal momento che ci ha dato di più, vuole di più.